Então, hoje a gente tem a honra de ter uma aula da nossa fundadora, a doutora Teresa Canadani, que vai dar uma aula maravilhosa sobre estrias angioides. Então, vamos apreciar essa aula. Pode começar, Fê. Olá, pessoal. Que prazer estar aqui. Eu acredito que durante esse ano, essa talvez seja uma das minhas últimas aulas, se não me falha a memória. Então, essa aula eu preparei com muito carinho, eu fiz uma revisão sistemática dos principais artigos, né, que envolviam estrias angioides, para a gente falar aqui de biomarcadores, tratamento. Ainda não existe um consenso próprio para esse assunto, então eu fui buscar na literatura o que há de mais recente. Então, em relação às estrias angioides, eu preparei aqui um roteiro que vai desde a epidemiologia até um resumo no final para vocês. Então, falando sobre a epidemiologia das estrias angioides, em geral, essas estrias elas aparecem entre a segunda e quinta década de vida, em pacientes jovens. E a incidência do aparecimento ou não das estrias vai depender da associação sistêmica de uma doença envolvida para o aparecimento dessas estrias. E a doença que mais é relacionada ao aparecimento das estrias é o pseudoxantoma elástico, que a incidência das estrias variam de 60% a quase 90% dos pacientes portadores dessa doença. E em torno de 100% dos pacientes irão apresentar as estrias após 20 anos de diagnóstico. Existem outras doenças relacionadas também ao aparecimento das estrias, como doença de Paget, que é em torno de 8 a 15% de incidência das estrias, as hemoglobinopatias, em torno de 0,9 a 6%, e a forma idiopática, ou seja, sem nenhuma doença correlacionada, em torno de 50% dos casos. Então, a gente não pode esquecer do mnemônico PEPSI, onde tem aqui o pseudoxantoma, Ehlers-Danlos, doença de Paget, hemoglobinopatias, a forma SC aqui, e a forma idiopática das estrias angioides. Em relação à fisiopatologia das estrias, nos estágios iniciais, se a gente for estudar a fundo a histologia dessas estrias, há um espessamento com calcificação da membrana de Bru, e essa calcificação vai levar ao desenvolvimento de fissuras na Bru, levando assim ao aparecimento de uma neovascularização secundária, através desse defeito localizado na membrana de Bru, devido a essa calcificação. As doenças associadas, eu já falei para vocês no início, na epidemiologia, que é aquela famosa PEPSI, mas não são apenas elas que estão correlacionadas. Aqui tem um quadro extenso de várias patologias que frequentemente estão associadas ao aparecimento das estrias, e não quero que vocês esqueçam da principal delas, que é o pseudoxantoma elástico, é a doença sistêmica mais relacionada ao aparecimento das estrias, com a famosa síndrome de Groenblad-Strandberg. Isso cai muito em questões de prova. Lembrar que essa síndrome é uma doença autossômica dominante. Então, aqui falando do pseudoxantoma, que é a síndrome mais correlacionada ao aparecimento das estrias, vale lembrar um pouco do que é o pseudoxantoma. Aqui eu coloquei algumas fotos do que aparece na pele desses pacientes, tanto na pele, quanto no coração, quanto nos olhos e no trato gastrointestinal. Essas estriações que vocês estão vendo aqui, como se fosse pele de galinha nessas fotografias, geralmente aparece após a puberdade, alterando o aspecto da pele, principalmente de cotovelos, pescoço, joelhos e axilas, com esse aspecto de galinha. Os achados clínicos, então, vamos focar aqui nas estrias angioides. A gente inicialmente vai observar o fundo de olho, vai ter esse aspecto mosqueado, que a gente chama peel de orange, que é patognomônico para pseudoxantoma elástico. Então, se vocês suspeitam do aparecimento das estrias aqui muito bem identificadas com esse fundo mosqueado, vocês já alertam para o aparecimento dessa doença, que é a mais correlacionada ao aparecimento das estrias. E aí vale a pena uma intervenção dermatológica, né, assim, uma consulta dermatológica, para ver se há associação daqueles achados da pele que eu falei para vocês. E a cor dessas estrias, elas podem variar desde cinza até vermelho, ou mista cinza avermelhada, como com pigmentos também ficando mais escurecida. Então, aqui, ó, aparecimento dessas estrias, geralmente elas surgem aqui, ó, peridisco óptico, então elas são bem fáceis de serem identificadas ao exame de fundoscópio. Além desses achados clínicos ao exame de fundoscopia, a gente também pode ver no exame de fundo de olho a presença de hemorragias associadas ao aparecimento das estrias. E eu falo para vocês
que as hemorragias, elas são comumente observadas no polo posterior e elas são recorrentes, e é um sinal de gravidade. Se vocês observam o aparecimento de estrias associados ao aparecimento de hemorragias, vocês devem sim levantar a suspeita, acender o alerta para a presença de membrana neovascular secundária por conta das hemorragias. É um sinal fácil de ser identificado, porque as membranas dos pacientes com estrias, elas aparecem em até 86% dos pacientes com estrias, e bilateralmente em até 71% dos casos. E a membrana mais frequente, a gente viu naquela aula que eu dei anteriormente para vocês de degeneração macular, a membrana neovascular macular tipo 2, ela é a forma mais frequente. Lembra da membrana neovascular macular? É aquela que é localizada entre o epitélio e a retina neurosensorial, ou seja, ela fica dentro da retina e ela surge por aquele defeito localizado na membrana de Bruch. Os neovasos, então, ficam ali dentro da retina. Mas a membrana neovascular macular tipo 2, ela não é apenas ela que aparece. Aparece a tipo 1, que é aquela abaixo do epitélio, e também um padrão misto em uma minoria dos casos, em torno de 16%. Lembrar que essa membrana ela é recorrente. Então, uma vez que aparece uma membrana neovascular tipo 2 nesses pacientes, que é a mais frequente, a gente tem que ter um olhar mais atento, ter um acompanhamento mais de perto. Então, aqui, ó, as estrias, aqui com a membrana neovascular aqui com uma forma mais cicatricial, aqui também as estrias angioides ao redor aqui do disco óptico. Outros achados, além das hemorragias e da membrana, o que a gente pode observar nos pacientes portadores de estrias angioides? A presença de drusas do disco óptico. Então, ó, olha aqui esse caso, paciente com estrias angioides aqui bem identificadas no exame de angiografia fluorescente, associadas à presença de drusas de disco mais aqui no setor inferior, olha aqui também, ok? Identificadas no exame de tomografia, como consta na imagem anexo. Bem, então, vamos fazer um panorama aqui. Achados clínicos, vamos relembrar as estrias associadas a hemorragias e a membrana neovascular, assim como também a presença de drusas do disco óptico. Tereza, me fala aqui um diagnóstico diferencial que a gente tem que sempre levar em consideração quando a gente está diante de um paciente com estrias angioides. Claro, gente, DMRI aparece aí em todos os nossos pacientes do nosso consultório. Mas lembrem da história clínica, é um paciente mais jovem, geralmente entre a segunda e a quinta década de vida. Não há aqui a presença de drusas. Lembrar também da esclerose coroidiana, geralmente em pacientes idosos com aquele fundo de olho mais atrófico. O próprio paciente míope, mas aí você não vai ter as estrias. Histoplasmose, a toxoplasmose também, que acontece em alguns pacientes, a gente ter esse erro diagnóstico, vasculites e o próprio papiledema por conta da presença das drusas de disco óptico. Então, lembrar desse diagnóstico diferencial. E falando de diagnóstico, hoje em dia a gente sabe muito que todas as doenças da retina, com esse arsenal que a gente tem de diagnóstico para essas doenças, a gente também lança mão de uma avaliação multimodal para os pacientes portadores de estrias angioides. Então, a gente tem aqui na nossa avaliação multimodal, desde o nosso mapeamento, com a retinografia colorida, red free, e também a angiografia fluorescente, exame de autofluorescência, que nos diz muito a respeito dessas estrias, o OCT, na sua modalidade de B-scan, o OCTA e também a angiografia com endocianina verde. Então, aqui, falando dessa avaliação multimodal, o padrão típico, por exemplo, do exame de autofluorescência é a presença de fissuras hipoautofluorescentes, indicativas de quê? De um epitélio ausente naquela região das estrias. Então, o exame de autofluorescência, ele possui também um outro padrão interessante, que é um padrão reticular de hiperautofluorescência. Vocês observam aqui uma hiperautofluorescência na área macular, devido àquele aspecto mosqueado do epitélio. Então, o exame de autofluorescência nos diz muitas coisas a respeito das estrias angioides. Um outro exame aqui, que é o exame de angiografia fluorescente, existe um padrão específico de aparecimento precoce dessas estrias com retenção tardia do contraste, revelando aí a ausência do epitélio nessas regiões das estrias, revelando assim com isso a córeo capilar subjacente com o famoso defeito em janela nas regiões das estrias. Esse trabalho, ele fez uma correlação entre o aparecimento das estrias e a espessura da camada de fibras nervosas da retina. E observem bem, ele comparou aqui um grupo controle,
sem as estrias angioides, e um outro grupo com a presença das estrias. E no grupo que apresentava as estrias angioides, observou-se o quê? Uma camada de fibras nervosas mais fina em comparação aos olhos normais, com P significativo em todos os setores de avaliação dessas fibras. Então, há aí um afinamento da camada de fibras nervosas da retina, e isso a gente pode detectar facilmente através de um exame de tomografia de coerência óptica. Uma outra avaliação também das estrias angioides é o aparecimento das estrias gigantes. Esse trabalho, ele mostrou, em uma série de casos, o aparecimento dessas estrias gigantes, ó, que elas aparecem mais aqui no polo posterior, e essas estrias gigantes, elas aparentam ter um risco maior do aparecimento das membranas neovasculares secundárias. Aqui, um outro biomarcador que a gente vai observar muito bem no exame de tomografia de coerência óptica é a presença dos focos hiperreflectivos, tanto retinianos quanto coroidianos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês esse trabalho, que foi um trabalho publicado em 2018, que eles correlacionaram a presença desses dois biomarcadores. Eu vou lembrar aqui para vocês, aqui, sigam bem aqui o meu vermelhinho. Aqui a gente tem os focos hiperreflectivos retinianos, e os coroidianos, eles estão aqui nessas imagens na coroide, são esses pontinhos, múltiplos pontos aqui, coroidianos aqui, abaixo aqui, ó, próximo à camada de halo. Esses pontos, tanto coroidianos quanto retinianos, eles se correlacionaram com a função visual e identificaram também o risco desse paciente desenvolver a presença da membrana neovascular. Então, eles foram úteis nessa amostra para monitorar a atividade de membrana neovascular. E ele obteve um dado muito interessante nessa amostra. A presença dos focos coroidianos, eles já aparecem aumentados na perifóvia 1 mês antes da reativação da membrana. Ou seja, 1 mês antes dessa membrana mostrar sinais de atividade, como a presença de líquido subretiniano ou líquido intrarretiniano, esses focos coroidianos hiperreflectivos, eles aparecem em maior aumento no exame de tomografia de coerência óptica. Então, é um dado muito interessante. Falando ainda da coroide, a gente tem que levar em consideração a espessura coroidiana. E observem, esse trabalho mostrou que, um dado muito interessante também, que a coroide aqui, em olhos com estrias angioides sem membrana, ela é tão espessa quanto no controle normal, que foi obtido nessa amostra. Mas ela é mais fina nos olhos que desenvolve neovascularização coroidiana. Observem aqui, ó, esse paciente com estrias angioides sem membrana, e aqui em comparação com o olho normal da mesma amostra, a gente observa que a coroide no olho normal e no olho com estria, a espessura é relativamente parecida. Agora, quando a gente tem um olho com membrana, olha aqui, a membrana neovascular macular tipo 2 aqui no B-scan, observem a espessura da coroide. Comparem com o paciente que tem estrias na imagem acima com a coroide mais espessa. Então, fiquem atentos. Paciente com membrana e estrias angioides podem medir a coroide, que a coroide ali naquela região, ela está mais fina. Por isso que isso também tem relação com o regime de tratamento que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, deixa eu passar aqui o próximo. Um outro trabalho que foi bastante enriquecedor para a minha propedêutica foi a presença das ondulações na membrana de Bru. Esse trabalho foi da AI, que foi publicado em 2017, e observem, essas ondulações presentes na Bru, ó, olha aqui, vou mostrar para vocês aqui no vermelhinho do zoom, ó. Então, essas ondulações na membrana de Bru, elas precedem algumas quebras dessa membrana. O que isso quer dizer? A ondulação aparece antes da quebra na Bru, ou seja, antes do defeito localizado na Bru, onde terá o quê? A membrana neovascular macular tipo 2. Ou seja, no frigir dos ovos, as interrupções da Bru, elas precedem o crescimento da membrana neovascular, que foi identificada em 1/3 dos casos nesse estudo. Ou seja, se vocês estão diante de um paciente com estrias angioides e que ainda não tem membrana, mas no OCT B-scan vocês observam essas ondulações, fiquem atentos, sigam o seu paciente com estrias mais de perto, porque em 1/3 dos casos, esse paciente pode vir a ter uma membrana neovascular mais precoce. Então, outro biomarcador muito importante, as ondulações na Bru. Em se falando agora de OCTA,
esse trabalho, também publicado na AI em 2019, ele nos mostra um padrão interessantíssimo nos pacientes portadores de estrias angioides. Ele mostrou aqui, na OCTA, um padrão de entrelaçamento, na verdade, que foi significativamente associado à membrana neovascular e estrias angioides, quase que patognomônico. Observem esse entrelaçamento aqui, ó, desses dois ramos vasculares. Então, isso ocorre em pacientes com estrias angioides, é outro biomarcador importante aí para a gente. E falando de mais outra lesão específica aí das estrias angioides, a gente vai observar aqui essas lesões em cometa, que elas são facilmente identificáveis num exame de fundo de olho. Observem aqui, ó, essas lesões em cometa, parece o cometa Halley aqui, tá vendo? São patognomônicas do pseudoxantoma elástico e podem aparecer antes do aparecimento das estrias e daquele fundo mosqueado. Então, olha o tanto de dados, gente, que a gente está observando aqui em tantos estudos realizados nesse tema. Eu procurei fazer um apanhado dos principais artigos nesse tema, então esse me chamou muita atenção. Então, vocês observando lesões em cometa, bem na periferia, aparece mais em média periferia, olha como é que fica no OCT. Fica parecendo uma horte aqui de DMRI, tá vendo? Então, é tipicamente assim a lesão do cometa Halley, lesões em cometa aparecendo tipicamente antes das estrias. Bem, fechamos aí a parte de biomarcadores, vamos falar sobre prognóstico das estrias angioides. O pior desfecho visual acontece em relação, por exemplo, os pacientes mais jovens, porque eles vão ter mais tempo de aparecer o quê? Aqueles defeitos localizados, com a presença de membranas, que podem evoluir para uma disciforme. Se a localização da membrana for subfoveal, então esse paciente tem mais risco de perder a visão mais central, mais precoce do que uma lesão extrafoveal. E uma presença de uma doença ocular concomitante, como nos pacientes portadores de pseudoxantoma elástico, que são a nossa maioria. Em relação ao tratamento, vamos falar de terapias que existiram aí e existem para estrias angioides. As terapias iniciais vão desde fotocoagulação até abordagens cirúrgicas com sucesso bem limitado. Eu vou me ater aqui ao que a gente faz no nosso dia a dia. A terapia atual, por exemplo, ela é feita com agentes antiangiogênicos. E todos eles, tanto os off-label quanto os on-label, parecem proporcionar, sim, uma melhora anatômica, mesmo às vezes não combinando com o grau de melhora funcional nos nossos pacientes. E a eficácia foi semelhante tanto para membranas justafoveais quanto para subfoveais. E a vantagem do tratamento com agentes antiangiogênicos é a cessação da atividade da membrana neovascular sem transformação concomitante dela em cicatriz. Então, se você chega a fazer um tratamento no tempo certo, muitas das vezes esse paciente não vai evoluir para uma cicatriz disciforme. E, Tereza, esses pacientes com pseudoxantoma elástico, ele também tem problemas cardiovasculares, né? Como a gente viu, que afeta também o coração. E há um risco, por ele estar sendo tratado com agentes antiangiogênicos, de apresentarem um maior risco nessa parte cardíaca. Essa análise de Savastano e colaboradores não observaram complicações tromboembólicas. E com 6 anos de acompanhamento com tratamento com ranibizumab na amostra que ele estudou. Mas talvez, gente, porque o tratamento, agora, na vida real, dos pacientes com estrias angioides, eles não seguem um tratamento muito fixo no regime, que eu vou falar, acho que no slide a seguir. Então, uma vez ou outra é que a gente faz o tratamento com as injeções. Não é um tratamento tão extensivo, ao contrário dos pacientes com DMRI e com edema macular diabético. E muitas das vezes tem esse estudo aqui que foi um tratamento combinado, que eles fizeram um tratamento combinado de ranibizumab PDT com afluência reduzida, com o aparecimento de membrana subfoveal, e foi eficaz em reduzir a neovascularização e melhorar a acuidade visual em mais de 60% dos pacientes dessa amostra. Aqui é um outro trabalho que foi feito apenas com ranibizumab e com 4 anos de seguimento. Eles observaram que as injeções frequentes, observem aqui na OCT, aqui, ó, as estrias, né, angioides, a gente observa aqui a presença do fluido sub quanto fluido intrarretiniano, membrana neovascular macular tipo 2, aqui, descolamento do epitélio também. Então, permitiram as injeções de ranibizumab uma estabilização dessa acuidade em 4 anos de seguimento. E foi uma opção terapêutica eficaz para esse grupo.
Tereza, existe algum consenso, algum estudo realizado de maior segmento para estrias angioides? Sim. O único estudo até agora foi o Pixel Study, que foi um estudo realizado na França, onde eles acompanharam aí os pacientes durante 4 anos e os pacientes foram acompanhados com o uso de ranibizumab. E as injeções intravítreas de ranibizumab resultaram numa acuidade visual estável ao longo de 4 anos, com um número limitado de injeções. Observem aqui, o número médio de injeções nesse estudo Pixel, ou seja, durante 4 anos, ele foi feito no primeiro ano, mais ou menos, 4,1 injeções, e em relação ao segundo ano, que foi 2,7 injeções. Então, não são tantas injeções assim para manter a inatividade dessa membrana neovascular nos pacientes com estrias angioides. Aqui, um estudo aqui com a aflibercept, vocês viram aí, ó, ranibizumab, com PDT, ranibizumab sozinho, aqui com a aflibercept. Esse estudo aí com a aflibercept foi um estudo prospectivo com 1 ano de segmento, com 15 pacientes com estrias angioides e membrana, e eles receberam apenas uma injeção de aflibercept ao longo de 1 ano. E o desfecho primário foi a mudança da acuidade visual com 1 ano, e ele se mostrou eficaz, ó, melhorando em 11 letras e reduzindo tanto a atividade na membrana quanto a espessura macular central. Então, foi uma droga também eficaz para as estrias angioides. Tereza, é comum se fazer o switch de medicação nos pacientes com estrias angioides? Esse trabalho também mostrou que, por exemplo, esse paciente estava sendo tratado com ranibizumab, há mais ou menos aí uns 3 anos, e eles observaram que o paciente estava tendo uma recorrência mais de perto, mais frequente com o uso do ranibizumab, fizeram o switch para o aflibercept, e apenas com uma dose de switch aqui, né? Assim, a gente sabe que tem um fenômeno também da taquifilaxia, que pode acontecer com determinados medicamentos, e os antiangiogênicos não iriam não iriam ser contra essa regra, e o paciente aí respondeu muito bem no switch da medicação. Bevacizumab também, Tereza? Sim, esse trabalho foi utilizado aí, o bevacizumab, em 8 anos de segmento, e ele se mostrou eficaz também em reduzir a atividade dessa membrana secundária às estrias angioides. Existe um regime de tratamento ideal para os pacientes com estrias? Bem, essa revisão que eu estou colocando ela bem aqui no topo da página, ela fez um compêndio de várias meta-análises, de vários estudos, e uma abordagem razoável, que é o que eu faço no meu dia a dia, é o seguinte: a gente faz um esquema de 3 injeções mensais, a gente faz uma loading dose, 1, 2, 3, e a gente vai seguir esse paciente com o protocolo PRN. E aí a gente vai se avaliar, e a avaliação clínica desse paciente, a presença ou não de hemorragias, a diminuição da acuidade visual, o aumento da espessura macular central, e a gente vai, claro, se basear também naqueles biomarcadores tomográficos que eu mostrei para vocês anteriormente. Tereza, e por que um regime PRN? Lembra que eu falei que a camada da espessura de coroide ela é mais fina nos pacientes com estrias angioides e membrana? Então, o epitélio que fica mais atrófico com o tempo. Por isso que eu acho que o regime de PRN é o mais adequado para seguir esses pacientes com estrias angioides. Aqui, para terminar, um caso clínico de um paciente com estrias angioides, a gente observa aqui, ó, as estrias angioides, e no olho esquerdo a presença de uma membrana aqui, parafoveal, que foi prontamente resolvida apenas com uma injeção na época de bevacizumab, e a gente segue fazendo um PRN nesse paciente. E aqui a gente vai para um outro caso de pseudoxantoma elástico associado a trauma. Observem aqui as lesões ó, em pele de galinha no pescoço, nas axilas. Esse paciente teve um trauma, porque esses olhos, gente, a gente tem que prestar atenção no seguinte: eles não podem sofrer qualquer microtrauma por conta dessas estrias. Qualquer trauma nesses pacientes, por exemplo, um paciente desse não pode lutar boxes, não pode fazer aula de Muay Thai, então ele tem algumas restrições, porque qualquer microtrauma nessas estrias propiciam o aparecimento daqueles defeitos localizados na BRU, iniciando mais precocemente a presença de uma membrana neovascular macular tipo 2, como foi o caso desse paciente aqui, teve a membrana em atividade, que facilmente melhorou com apenas uma loading dose de aflibercept.
Então, de resumo, eu gostaria que vocês levassem para casa que as estrias angioides são deiscências visíveis, lineares, irregulares, que podem ser uni ou mais comumente bilaterais e geralmente partem do disco óptico. Lembrar das doenças sistêmicas associadas, do famoso PEPSI, e que o pseudoxantoma elástico é a doença mais comumente associada. Os métodos de diagnóstico são úteis para diagnosticar, avaliar e fazer o follow-up desses pacientes. A principal complicação desses pacientes é a presença da membrana neovascular macular, que é aí onde os pacientes vão se tornar sintomáticos e vão chegar para a gente com queixa na baixa da acuidade visual. E diversas modalidades de tratamento têm sido utilizadas com resultados promissores, mas hoje o que a gente mais realiza é o tratamento antiangiogênico. Muito obrigada e estou aqui aberta às perguntas. Excelente aula, Tê. Foi rápida, né? Não, mas você abordou tudo, bem completa, com caso clínico. E aí, vamos ver se tem pergunta aqui no chat. Gente, eu posso Muitos voltar os slides, elogios. porque são muitas coisas, né? São muitas informações, muitos estudos. Eu gosto, quem me conhece já viram aqui algumas aulas, eu geralmente sigo do mesmo jeito. Eu gosto de pôr vida real, estudo clínico, o que tem de novo. Então, eu só mastiguei aqui para vocês o que eu li, né? Então, não sei se é verdade, mas é o que a gente estuda. Hoje a gente estuda muito por artigo, né? Em medicina Sim. baseada em evidências, e eu acredito nessa modalidade. Então, precisando aí de qualquer dúvida desses trabalhos, tá? De algum Ilustrou bem também biomarcador. com o caso, né? Eu quis deixar claro, né, essa parte do trauma, Denise, porque esses pacientes, às vezes, agora com essa onda de CrossFit, tá? Então, ó, Verdade. ó, o Rodrigo falou, são pacientes jovens que quando inicia com membrana em um olho, você já fica tenso, porque eu, como prognóstico, também é outro olho. Exatamente, Rodrigo, isso mesmo. Os pacientes são jovens, né? Então, daí um diagnóstico diferencial com DMRI, que nem tudo é DMRI. Então, a gente olhando atentamente o fundo de olho, vocês viram aí, aquelas lesões em cometa no fundo do olho, elas precedem o aparecimento de estrias. Então, o fundo de olho nos diz muita coisa, né? Então, prestar bastante atenção nesses biomarcadores aí, tanto de OCT, quanto de fundo de olho, quanto sistêmicos. E Não acompanhar de esquecer perto. de encaminhar esse paciente para o dermatologista, para o cardiologista, para o gastro, porque esses pacientes com pseudoxantoma, às vezes, eles apresentam, assim, uma hemorragia gastrointestinal, HDAs maciças, então, vale uma avaliação sistêmica e multidisciplinar para esse paciente. Mas é isso. Alguém com alguma pergunta? Ninguém com dúvida? Que bom, então. Foi bom, né? Esclareceu. E aí, Carol, alguma dúvida? Não, eu tenho até um caso de um paciente jovem, até o Rodrigo, ele acompanha com o Rodrigo, ele faz OCT lá na ANEL e ele faz injeção comigo. Eu não sei nem se o Rodrigo vai lembrar desse paciente. Lembrar. E aí ele faz injeção desde 2018 no olho direito, aí ele some, sabe? Aí, em vez da gente acompanhar direitinho, aí ele vai invadindo. Mas é a sorte, né? Porque essas membranas, elas são boazinhas, são bem educadas, não são mas aí ele já começou a fazer no outro olho também. Pois é, assim, tem que ficar de perto, mas a sorte é que, às vezes, assim, eu tenho pacientes que eu acompanho há 4 anos, e tem 4 anos que eu fiz a injeção no paciente, e ele não apresenta líquido, sub nem intra, mantendo ali aquela acuidade visual, tentando olhar um pouquinho de lado. Então, sorte ele deles, só né? ele só aparece quando o negócio começa a ficar feio pro lado dele, mas assim, eu tento fazer o acompanhamento direitinho, mas tem que realmente, né, ficar bem de olho ali, consulta. Então, gente, semana que vem a gente vai ter uma aula, seguindo aí nosso cronograma, da doutora Carolina Castro. Só um minutinho que tem uma questão, uma pergunta aqui. Ai, que bom! Tem uma questão aí. Juliana Rio, doutor, algumas patologias temos estudos com o Ozurdex. No caso das membranas relacionadas a estrias, você já viu algo? Olha, ótima pergunta. Eu já tive um caso de um paciente que eu fiz uma injeção de bevacizumab e esse paciente melhorou. Depois ele voltou com indicação judicial de Ozurdex. Então, ele já chegou para mim na licitação para eu fazer o implante, e com o implante na mão já. Foi uma solicitação judicial.
E aí eu falei assim, uai, será que tal? Eu fui dar uma estudada na literatura para ver se eu não ia estar fazendo nada de errado. E na literatura tinha alguns casos que foram feitos, tipo, tratamento combinado, fazer um antiangiogênico e depois de 15 dias fazer o tratamento com o implante de dexametasona, alguns com triancinolona, e eu fiz para ver o que dava. Então, esse paciente, ele melhorou bem, o líquido subretiniano, ele tinha líquido sub, não tinha tanto intra, e ele melhorou bem, mas não é algo que eu faço no meu dia a dia, não tem tanto embasamento. Mas para as contraindicações, né, os antiangiogênicos. Isso. É só isso, não tem mais pergunta, não. Então, boa noite aí a todos, né, gente? É. Quem não viu, pode ver as aulas no YouTube, que ficam gravadas, todas as nossas aulas. E a gente se encontra aqui na próxima semana com a aula da doutora Carolina. Um grande prazer ter vocês aqui hoje, viu? É isso aí. Boa noite a todo mundo. Boa Até noite. semana que vem. Boa Beijo. noite, até segunda.